Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli, Head de Alocação e Produtos da Santé, e esse é mais um Semana Santé. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o intuito desse programa aqui é te deixar informado e atualizado sobre tudo que aconteceu na última semana e já te deixar preparado para o que vem pela frente, o que vai acontecer nessa semana seguinte. A gente faz esse conteúdo toda semana e ele é disponibilizado no nosso canal do YouTube aqui em vídeo, e nós também preparamos um material com todas essas informações por escrito, e com gráficos, etc. E a gente envia para os nossos clientes e para os nossos prospects por e-mail. Então, se você quiser receber esse conteúdo também por e-mail, é só deixar aqui nos comentários o seu e-mail ou o e-mail de quem você quiser indicar para a gente adicionar no nosso mailing e a gente te manter informado por lá também. O material ficou muito legal, tem muita informação interativa e a gente traz também as fontes que a gente consulta para dar essas informações aqui para você. E para a gente falar aqui sobre essa última semana, essa semana aqui do que se encerrou no dia 25 de abril, a gente precisa entender um pouco do que estava por trás. E antes disso, a gente vinha de uma semana bastante caótica, que foi aquela semana onde o Trump fez diversas medidas e aumentou excessivamente as tarifas ali contra grande parte dos países do mundo, mas depois recuou e manteve seu posicionamento sobre a China. O mundo inteiro ficou bastante preocupado com como isso iria se desenrolar. Inclusive, nós temos o vídeo da semana passada. Você pode assistir aqui caso você tenha alguma dúvida desse pano de fundo. Mas nessa última semana a gente vem de uma semana muito mais tranquila, uma semana um pouco mais de alívio para os mercados, uma semana onde os investidores tiraram um pouco das tensões que estavam pairando ali no ar, mas ainda não temos nada decidido. Não é que o cenário se virou, se mudou da noite para o dia, a gente ainda tem muita água para rolar. E para a gente começar essa volta ao mundo aqui falando de Brasil, a gente teve nessa última semana, a semana começou com um feriado, né? Então foi uma semana mais curta e uma semana com poucos indicadores. Então quando a gente olha aqui no cenário macroeconômico, nessa conjuntura de indicadores, a gente teve pouca novidade. A mais importante foi o IPCA 15, que é aquela medida de inflação de meio de mês. Ela é vista por muitos investidores como uma prévia da inflação oficial ali, que é a inflação de finais de mês, né? As inflações completas ali. O IPCA 15 ele é medido do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro mês, e ele serve para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo e não precisar esperar um mês inteiro para a gente saber como que estão os preços aqui na nossa economia. E esse IPCA 15, que ele é medido pelo IBGE, e ele é um índice de preços ao consumidor amplo. Ele é medido através de uma cesta de produtos e serviços nas principais regiões do Brasil, e cada uma dessas coisas tem um peso, e com isso a gente tem um termômetro desse aumento ou recuo dos preços na nossa economia. E nessa última divulgação, essa divulgação do IPCA 15 de abril, a gente teve esse índice subindo 0,43%, em linha com o esperado. Não surpreendeu os mercados, a gente não teve nenhum mal-estar por causa dessa divulgação. E quando a gente olha o mês anterior, a gente veio de uma inflação de 0,64 em março e a gente já teve inflação de mais de 1% nesse ano de 2025. Então, essa inflação desacelerando na margem, tendo esse recuo. Só que quando a gente olha no acumulado de 12 meses, o IPCA 15 fica com um acumulado de 5,49%. Ou seja, uma inflação ainda bem acima do teto da meta. A meta de inflação do Banco Central é de 3, o teto é de 4,5, a gente está praticamente um ponto percentual acima desse teto da meta ainda, mesmo com todas as altas da Selic que a gente teve ao longo dos últimos meses. E quando a gente olha para o ano passado, o IPCA 15 de abril de 2024 foi de 0,21, ou seja, a gente estava com uma inflação bem mais controlada naquela época. Os dados ficaram em linha com o esperado, como eu comentei, e os principais impactos que a gente teve, né? Esse índice foi puxado principalmente, como você deve ter sentido no seu bolso, pelo grupo de alimentos e bebidas, subindo 1,14% no mês, e pelo grupo de saúde e cuidados pessoais, subindo 0,96%. Junto, esses dois grupos respondem por 88% do índice do mês. E você deve ter sentido esse impacto que a gente está vendo no preço do café, do tomate, do azeite, dos ovos, enfim. Então, essa inflação de alimentos, que tem um grande impacto no bolso da população, trazendo essa inflação brasileira para esse patamar mais alto. A única variação negativa que a gente teve nesse mês foi no grupo de transportes, que a gente teve um recuo de 0,44 e 0,09 pontos percentuais de um mês para o outro. Isso aqui foi principalmente pelo recuo dos combustíveis e também por alguns outros impactos ali no setor de transportes. Então, uma inflação ainda persistente, uma inflação que ainda nos faz ver
uma Selic alta por mais tempo, e a gente ainda lutando bastante contra esses impactos que agora estão mais consolidados de fato no grupo de alimentos. E quando a gente olha para o cenário adiante, quando a gente olha para o que o Brasil deve ter pela frente, a gente teve nessa última semana uma divulgação do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que ele olha como que a economia está acontecendo ao redor do mundo, né, nas principais economias dos principais países, e olha o globo numa ótica muito de crescimento econômico, de atividade econômica. E segundo o FMI, o peso da dívida do Brasil no PIB deve ir a 92% em 2025. Quando a gente olha isso, né, esse impacto da dívida, então essa relação da dívida pública do Brasil em relação ao PIB, ou seja, em relação à quantidade de crescimento da atividade econômica, deve aumentar de 87,3% em 2024 para 92% neste ano. Ou seja, 92% de tudo que a gente cresce, produz, na nossa economia está destinado hoje a pagar dívida pública. Essa relação entre os dois é muito olhada pelo mercado, é muito olhada pelos economistas para entender de fato a saúde financeira de uma economia. Imagina que lá no seu bolso, nas contas da sua casa, 92% do que você gera de crescimento na sua renda, no bolso da sua família, 92% disso ficaria só para você pagar as dívidas que você já tem, fora o que você ainda teria. Então, de fato, uma relação mais preocupante aqui para a nossa atividade brasileira, principalmente porque a gente tem visto esse endividamento crescendo, essas dívidas, essas contas públicas cada vez mais apertadas e uma economia, né, um governo que não deixa de gastar, cada vez gastando mais. Neste ritmo, a dívida pública do Brasil como proporção do PIB tende a saltar de 83,9 quando a gente finalizou ali 2022, último ano ali do antigo governo com o Bolsonaro, para caminhar para 96% em 2026, último ano do governo Lula. Ou seja, praticamente estrangulando de fato ali o PIB. Esse é o maior patamar de endividamento que o Brasil apresentou desde 2020, ou seja, desde o início da pandemia a gente nunca teve uma relação de endividamento tão grande. E o órgão também, né, o FMI também reduziu as projeções de crescimento do Brasil de 2025 a 2020 e 2026 a 2%, abaixo das expectativas que o próprio governo do Brasil acredita que vai crescer. Então, esse olhar do FMI mais cauteloso, mais pessimista em relação à atividade e endividamento aqui no Brasil, e esse é um fato bastante importante para a gente acompanhar. Levando para uma visão mais de mundo, o FMI também fez algumas divulgações ali em relação à economia global. E o fundo reduziu suas previsões de crescimento também para os Estados Unidos, para a China e a maioria dos países, citando o impacto das tarifas, né, norte-americanas, essas tarifas que foram descritas pelo Trump exatamente com esse impacto gerando um crescimento desacelerado, um menor crescimento nas economias do mundo, porque com tarifas maiores, os produtos ficam mais caros, a população consome menos, as empresas vendem menos, a gente tem essa atividade se desaquecendo fortemente. Essas tarifas, né, agora em máximas de 100 anos, alertam que novas tensões comerciais desaceleram ainda mais o crescimento, não só nos Estados Unidos e China, mas ao redor do mundo. E o órgão cortou a previsão de crescimento global em 2025, né, olhando o crescimento das atividades econômicas dos países no mundo, em 0,5 ponto percentual, saindo de 2,8 e em 0,3 ponto percentual para 2026, chegando a 3% na comparação com o relatório de janeiro. Era óbvio, né, que a gente teria impactos e que a gente teria essa visão mais pessimista depois desses anúncios, mas a gente tem algumas novidades em relação a toda essa questão da guerra comercial tarifária. Mas antes da gente entrar nesse assunto, os Estados Unidos nessa última semana também tiveram divulgação de alguns indicadores importantes que a gente precisa acompanhar. Eles divulgaram o PMI composto. O PMI é um índice dos gerentes de compra. É basicamente uma pesquisa que é feita com os funcionários das empresas que compram produtos, que compram commodities, etc. E qual é a previsão, né, de compra, ou seja, o quanto eles vão necessitar desses produtos. E esse índice ele caiu a 51,2 em abril e foi principalmente pressionado por serviços.
Nesse índice, no PMI, todos os dados acima de 50 são dados positivos, eles ainda refletem como crescimento. Dados abaixo de 50 refletem uma desaceleração. Só que, quando a gente olha esse número mais a fundo, ele saiu de 53,5 em março e já caiu para 51,2 em abril. Olha o impacto em um mês lá nos Estados Unidos. E esse dado de abril foi o menor em 16 meses. Então, de fato, mostra um cenário mais cauteloso lá nos Estados Unidos. Esse resultado ficou ainda abaixo das expectativas do mercado. O mercado esperava ali 51,5. Esse dado veio ainda, surpreendeu negativamente os analistas do mercado. E quando a gente olha só para o setor de serviços, porque o PMI composto, ele é composto pelo PMI de serviços, pelo PMI industrial. Quando a gente olha só o de serviços, o PMI norte-americano recuou de 54,4 para 51,4 no mesmo período. Ou seja, foi de fato uma desaceleração no setor de serviços bastante grande. E neste caso, a previsão dos especialistas era de ficar em 53. Então veio realmente bem abaixo. E no setor industrial, por outro lado, o PMI dos Estados Unidos subiu de 50,2 para 50,7 em abril, surpreendendo os analistas que esperavam 49,2, ou seja, o setor de serviços desacelerando lá nos Estados Unidos. E agora entrando na questão de guerra tarifária, que é o principal assunto do mundo atualmente, o Trump citou, né, naquelas falas que ele faz meio não oficiais, usando Twitter, usando porta-vozes, etc., ele citou um prazo de 2 a 3 semanas para mexer nessas tarifas, para fazer alterações nas tarifas, e ele falou em um possível acordo com a China. Basicamente, lá na quarta-feira, ele diz que ele pode rever tarifas comerciais dentro de 2 a 3 semanas com países que estão interessados em fazer acordos bilaterais relevantes que beneficiam as economias de fato. E ele diz que caso não haja acordo com determinados países ou empresas, os Estados Unidos adotarão tarifas justas de forma unilateral como estratégia de proteção econômica. Só que nessa segunda fala dele, de um possível acordo com a China, quando a gente entrar ali em China, vocês vão ver que talvez não tenha sido bem assim. Mas continuando aqui com os Estados Unidos, a gente teve também a divulgação de encomendas de bens duráveis lá nos Estados Unidos, que aumentaram em março, principalmente com pedidos de aeronaves. Esse indicador ele é importante, ele é acompanhado para a gente entender demanda de produtos na economia também. Essas economias de bens duráveis manufaturados aumentaram devido à forte demanda por aeronaves comerciais, mas atividades em outras áreas foi fraca. Provavelmente porque as empresas exerceram cautela diante de uma perspectiva econômica cada vez mais sombria causada pelas tarifas. Então, de fato, como a gente já vinha comentando, o mercado esperando um pouco mais, as empresas esperando um pouco mais para entender o que vai acontecer e para tomar decisões mais claras. E quando a gente olha, né, para o termômetro ali de como está o clima nos Estados Unidos, nessa última semana, 12 estados, lembrando que os Estados Unidos é um país de 50 estados, 12 estados processaram o governo Trump para interromper a política tarifária. Então, essa uma dúzia de estados se reuniu e processou de fato o governo do Donald Trump no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos lá na quarta-feira, visando principalmente interromper essa política tarifária, alegando que ela trouxe o caos para a economia americana, nessas palavras de fato. E essa ação judicial afirmou que as medidas tarifárias elas deixaram a política comercial nacional sujeita aos caprichos do Trump e não ao exercício correto da autoridade legal, ou seja, os próprios estados recorrendo, né, não concordando com esse posicionamento, com esse tipo de posicionamento do Trump, que foi duramente criticado por diversos especialistas, economistas, empresas, países, etc., e que talvez comece a ter uma mudança de postura agora com essas últimas falas dessa última semana. Levando para a Europa e para a Ásia, nessa última semana, a gente teve também notícias lá, né, na União Europeia, falando, né, que eles estão abertos para negociar com os Estados Unidos e aceitar soluções mutuamente benéficas. Eles não querem uma guerra. O comissário de Economia e Indústria da União Europeia, que é o Valdis Dombrovskis, ele disse que o bloco está disposto a negociar e alcançar um novo acordo, desde que as soluções sejam mutuamente benéficas para ambos os lados. E ele afirmou que as autoridades europeias esperam resposta dos planos apresentados nos Estados Unidos. Eles mostraram algumas soluções para os Estados Unidos, eles mostraram como eles querem negociar, incluindo da proposta de zerar a tarifa sobre bens americanos, em troca da mesma medida que os Estados Unidos façam sobre bens europeus. E quando ele foi questionado ali sobre a postura quanto à China,
ele disse que permanecem preocupações sobre a capacidade excessiva de produção do gigantesco asiático e dúvidas, né, se os bens chineses serão redirecionados para a Europa com a escalada dessas tensões com os Estados Unidos. Isso também é uma coisa que a gente está acompanhando aqui no Brasil para entender se essa demanda vem para a nossa economia. E a China reafirmou não estar negociando sobre tarifas com os Estados Unidos e pediu o fim dessa confusão. Como eu acabei de comentar com vocês, o Trump disse para o mercado que talvez venha aí um acordo com a China. A China devolveu essa resposta, falando: não tem nenhuma conversa, você não nos procurou, parem de fazer essa confusão porque a gente não está negociando. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Wang Jiakun, ele disse numa coletiva de imprensa na sexta-feira, acrescentando que os Estados Unidos deveriam parar de criar confusão. O Trump havia dito, né, que existia um acordo, então o mercado já reagiu falando, cara, mais uma fala do Trump, ainda não está nada claro. Essa novela, Estados Unidos e China, deve demorar para ser resolvida, porque as duas economias não estão recuando. E o que parece é que o Trump está fazendo muito mais uma fala para acalmar o mercado do que, de fato, para resolver as questões com a China. E a China pediu, né, ao Reino Unido e à União Europeia que mantenham o comércio diante das tarifas. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ele pediu que o Reino Unido e a União Europeia salvaguardem os sistemas multilaterais de comércio, conforme Pequim busca reunir o apoio de parceiros comerciais para se contrapor às medidas tarifárias dos Estados Unidos. Ele sabe da importância desse comércio, né, dessa movimentação entre bloco europeu com China. Para manter, né, a demanda e o consumo. E o Japão elaborou um pacote econômico emergencial para aliviar a pressão tarifária. Foi o primeiro país que já preparou medidas internas para conseguir lidar com tudo isso. O primeiro-ministro do Japão, o Shigeru Ishiba, ele disse na sexta-feira que o governo elaborou um pacote para aliviar qualquer impacto nas indústrias e famílias das novas tarifas de importação dos Estados Unidos. Esse pacote inclui suporte ao financiamento coletivo, e corporativo, bem como subsídios para reduzir o preço da gasolina, e também cobrir parcialmente as contas de eletricidade por 3 meses a partir de julho. E para ajudar pequenas e médias empresas mais vulneráveis às oscilações econômicas, um número maior de empresas será agora elegível para empréstimos com juros baixos concedidos por bancos apoiados pelo governo. Então, são medidas econômicas que servem para aliviar os impactos lá na economia, assim como a gente, né, precisou fazer diversas medidas econômicas na pandemia com todo aquele impacto. Agora, algumas economias, como o Japão, começam a se movimentar sobre isso também. E, por fim, a China anunciou medidas para aceleração da economia. Então, o Comitê Executivo lá do Partido Comunista da China anunciou na sexta uma série de medidas para acelerar a implementação de políticas econômicas proativas, lá na China. Entre essas iniciativas anunciadas está o lançamento de novas ferramentas monetárias para apoio à inovação, ao consumo e ao comércio, o aprimoramento do programa de compra, de habitações, a ampliação do suporte financeiro para empresas em dificuldades, a criação de meios de refinanciamento para o consumo de serviços e o cuidado de idosos. Além disso, as autoridades chinesas também informaram que vão cortar os juros e baixar a exigência da taxa de reserva no momento apropriado para fortalecer a produção agrícola, estabilizar os preços dos alimentos e lançar iniciativas para estabilizar o emprego e o crescimento econômico. Então, a China não só é preocupada, né, com essas negociações e para chegar num fator importante com os Estados Unidos, mas já também trazendo diversas alternativas aqui para a sua própria economia, que a gente sabe, né, que é uma das economias mais impactadas com essa guerra tarifária, porque é a economia que exporta para todo mundo, é a economia que produz para o mundo inteiro, é a economia que precisa, de fato, dessa transação comercial, fluindo bem para ela existir, para ela conseguir se perpetuar. Dito tudo isso, nessa última semana a gente teve fechamento, né, um fechamento de mercado positivo, um fechamento onde ali os principais índices que a gente acompanha reagindo positivamente a tudo isso, tá? Todo esse alívio, a todas essas notícias menos preocupantes que a gente teve. O nosso índice Bovespa fechou lá nos 134.739 pontos, subindo 3,93% na semana, uma das melhores semanas nos últimos anos aqui para o nosso índice. E a variação em 12 meses já está em 7,66% positivo. Olhando só para 2025, o nosso índice, a nossa bolsa brasileira já sobe 12%.
Quando a gente olha para o índice de fundos imobiliários, o IFIX, também tivemos uma semana com uma alta de 1,73. No ano já sobe 8,82. A gente vendo de fato uma recuperação muito expressiva nos fundos imobiliários. Curva de juros, a gente teve fechamento por toda a curva. O DI de 27 caindo 2,5, o DI de 31 caindo 2,8. E quando a gente olha para bolsas dos Estados Unidos, que vem de semanas de quedas abruptas, nessa última semana se recuperando, o S&P voltando para casa dos 5.500 pontos, subindo 4,6% na semana, mas no ano ainda cai 6,4%. A Nasdaq, que é uma bolsa, né, um índice mais voltado para a tecnologia, subindo 6,43, chegando lá nos 19.400 pontos, mas no ano ainda cai 8%. E olhando para a Treasury de 10 anos, né, que é um ativo de segurança para o mundo todo, essa Treasury com um pequeno fechamento de 1,8%, se acalmando em relação ao que a gente via nas outras semanas. E o índice do medo, né, o VIX, aquele índice de volatilidade das opções, caindo 16% na semana, bem mais comportado, mas ainda sobe 44% no ano. E quando a gente olha para o dólar em recuo na semana, fechando em 5,68, com recuo de 2,03%, e no ano já cai 8% em relação ao real. E quando a gente olha para o ouro interrompeu sua série de altas e voltou ali para casa dos 3.318, caindo 0,24 na semana, mas no ano ele sobe 26%, o ouro que vem renovando suas máximas históricas consecutivamente. E por fim, o Bitcoin numa semana de alta expressiva, subindo 10,73% e chegando nos 94.315 dólares, mas no ano sobe 0,96, bastante em equilíbrio aqui. E por fim, para a gente finalizar aqui nossa volta ao mundo e para a gente finalizar a nossa visão de mundo, a gente precisa saber como que a gente se posiciona para essa semana. Essa semana que é mais curta aqui no Brasil novamente, com mais um feriado, dessa vez na quinta-feira, mais uma semana bastante importante de indicadores no mundo. Na segunda-feira a gente só tem boletim Focus, e no global a gente não tem nada. Na terça-feira a gente tem relatório de CAGED aqui no Brasil, que é um relatório de empregos, para a gente entender esse termômetro de empregos com os números de março. Lá nos Estados Unidos, o relatório JOLTS, que é um relatório de emprego também. E na China, o PMI de manufatura, para a gente entender essa demanda na manufatura lá de abril no índice Caixin. Na quarta-feira, dia 30, a gente tem taxa de desemprego, a PNAD, aqui no Brasil, também com dados de março. Nos Estados Unidos, a gente tem um relatório ADP, também de abril, e o deflator PCE, que é a medida principal, a medida mais olhada lá pelos Estados Unidos para a inflação, ou seja, a inflação oficial, digamos assim, do Banco Central dos Estados Unidos em relação a março, sendo divulgada na quarta-feira. Esse vai ser um indicador chave nessa semana. Na quinta-feira a gente tem feriado no Brasil, não teremos negociações, mas nos Estados Unidos a gente tem o ISM, o PMI de manufatura. E na sexta-feira não temos dados, né, indicadores a serem divulgados aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem o Non-Farm Payroll, que é um relatório de emprego também de abril, que será muito acompanhado para a gente entender como que está esse impacto no mercado de trabalho nos Estados Unidos. E na zona do euro a gente tem inflação ao consumidor, o CPI, para a gente entender como está o impacto de preços lá no bloco. Com isso, a gente fecha aqui o nosso Semana Santé. Como vocês viram, uma semana mais calma, mas com muita novidade, com muita coisa boa. E essa próxima semana, apesar de ser mais curta no Brasil, é uma semana muito importante de indicadores no mundo. É uma semana que os mercados ficarão de fato alertas para entender como estão esses desenrolares, esses novos capítulos dessas novelas mundo afora. E para você se manter informado, você pode acompanhar a Santé em todas as redes sociais, todos os dias. Nós temos, né, no nosso Instagram a divulgação dos fechamentos todos os dias, ali de como que o mercado se comportou. E nós temos um grupo no WhatsApp que você pode entrar e o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, que você pode ficar informado em tempo real. Ali o nosso time de mesa de renda variável te mantém informado da abertura, dos indicadores do dia, do que é importante, das principais atenções do mercado e também os dados de fechamento, resumo da semana, enfim, tudo ali que a gente acompanha e produz conteúdo é enviado nesse grupo do WhatsApp, e você mesmo que não seja cliente da Santé pode fazer parte desse grupo. É um grupo de atualizações de mercado. É um grupo para te deixar atualizado e não necessariamente para te dar operações ou indicações de investimentos para você fazer.
Mas você que ainda não é cliente também está convidado a conhecer a assessoria da Santé para entender um pouco mais de como que a gente olha para o portfólio do nosso cliente, não com uma visão de produtos, mas sim com uma visão 360 de tudo que a gente pode te atender nas suas demandas financeiras, tanto para você, quanto para sua família, quanto para sua empresa. E a gente se encontra aqui novamente na segunda que vem para a gente entender como foi essa última semana no nosso Semana Santé de lá. A gente se vê em breve. Não deixe de acompanhar. E se você teve qualquer dúvida sobre esse conteúdo, manda nos comentários, vai ser um prazer te responder. Combinado? Boa semana para você, bons negócios. A gente se vê novamente semana que vem. Tchau, tchau.